Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e estejam em casa. Bom, na aula de hoje nós vamos resolver as questões de 11 a 15 da prova da ETEC, que foi aplicada no dia 15 de dezembro de 2019. Vamos lá? Leia o texto para responder as questões 11 e 12. John Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino são os vencedores do Prêmio Nobel 2019 de Química pelo desenvolvimento de baterias de íons de lítio. Atualmente, celulares, notebooks e carros elétricos saem de fábrica com esse tipo de bateria. Com essa descoberta, é possível armazenar uma grande quantidade de energia em baterias pequenas e leves. Se fôssemos utilizar outros tipos de bateria, como por exemplo bateria de hidreto de níquel ou bateria de níquel-cádmio, para armazenarmos a mesma quantidade de energia, teríamos baterias com tamanho e massa 2 ou até mesmo 3 vezes maiores que as baterias de íons de lítio. Outra vantagem desse tipo de bateria é o fato de não possuírem o efeito de memória, conhecido popularmente como o vício da bateria. Devido a essa característica que facilita a vida do usuário, ela não requer tanta atenção nos processos de carga e descarga. Contudo, com os avanços, as baterias continuam extremamente sensíveis à temperatura. Quando expostas ao calor, podem perder parte de sua capacidade total e se decompor mais rápido que o normal. Questão 11. De acordo com o texto, é correto afirmar que: letra A. Os carros elétricos fabricados atualmente usam baterias do tipo níquel-cádmio? Não. Se nós voltarmos aqui na parte em que ele fala da produção dos carros elétricos, ele está falando que os carros elétricos saem de fábrica com esse tipo de bateria. Qual tipo de bateria? Bateria de íons de lítio. Então, a letra A está errada. Letra B. As baterias de íons de lítio são maiores e mais pesadas que as baterias de hidreto de níquel? Não. Se nós olharmos aqui no segundo parágrafo, ele fala para nós que essas baterias, de íons de lítio, elas são pequenas e leves. Ou seja, essas baterias que nós usamos atualmente, elas são mais leves e menores quando comparadas com baterias de hidreto de níquel. Portanto, a alternativa B está errada. C. As baterias de lítio apresentam efeito de memória e por isso devemos carregá-las por completo. Não, se vocês olharem no segundo parágrafo, ele coloca que as baterias de lítio, elas têm uma outra vantagem que é não possuírem o efeito memória. Então, elas não viciam, tá bom? Então, a letra C está errada. Letra D. Aparelhos eletrônicos fabricados atualmente usam baterias menores e mais leves, as quais não requerem tanta preocupação com sua carga e descarga. Sim, é isso mesmo. Mas, lembre-se, prova teste, a gente sempre elimina as erradas e fica com a correta, ok? Ou com a menos pior. Letra E. As baterias atuais podem ficar expostas a altas temperaturas sem perderem sua capacidade de recarga e nem sofrerem decomposição. Não. Se nós olharmos aqui no último parágrafo do texto, ele diz que as baterias continuam extremamente sensíveis à temperatura e que, quando expostas ao calor, ou seja, quando expostas a temperaturas maiores, elas perdem sua capacidade total e acabam se decompondo mais rápido. Então, a letra E está errada. Portanto, a resposta da questão 11 é a letra D de dado. Questão 12. Os íons de lítio usados em baterias são provenientes de compostos iônicos. Um exemplo de composto iônico é o sal cloreto de sódio, no qual átomos de sódio se ligam a átomos de cloro por meio de ligação iônica, na razão de 1 para 1, como todos os cloretos de metais alcalinos.
Sabendo que o lítio também é um metal alcalino, podemos afirmar que os átomos de lítio se ligam a átomos de cloro, formando o composto cloreto de lítio, representado corretamente por. Então, na questão 12, nós temos algumas definições que precisam ser relembradas, ok? Para que nós possamos responder essa questão. Então, quando ele fala sal cloreto de sódio, na sua cabeça tem que vir essa situação aqui. Então, olha só, o sódio é representado pelo símbolo Na e o cloreto, ou melhor, o cloro, pelo símbolo Cl. Mas o sódio, como um bom representante da família 1A, ele possui um elétron na última camada. Portanto, quando um elemento químico possui 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele tem a tendência a eliminar esses elétrons na hora da ligação química. Então, no caso, o sódio ele vai doar um elétron para o cloro, que vai passar a se chamar cloreto quando assumir a conformação de Cl1-. Só que, como que eu faço a fórmula do cloreto de sódio? É simples. Primeiro, você vai colocar o cátion. Então, o cátion é quem perde elétrons, portanto, ele fica positivo. Lembra sempre, elétron é como se fosse dívida. No momento em que você se livra de uma dívida, você não vai ficar mais negativo, você vai ficar menos negativo. Em química, a gente diz que você fica positivo. Então, quem perde elétrons, que são coisas negativas, fica positivo. E quem ganha elétrons, fica mais negativo. Portanto, como que nós vamos fazer a fórmula desse composto? Olha só, o 1, que é do Na, ele vai descer e ficar aqui embaixo ao lado do Cl, enquanto que o 1, que é do Cl, vai ficar aqui embaixo ao lado do Na. Agora percebam uma coisa, toda vez que vocês tiverem o mesmo número aqui embaixo, você não precisa colocá-lo na fórmula final. Então, podia ser 2, 2, 3, 3, ok? No caso, uma convenção além dessa foi adotada. Toda vez que for 1, o número 1, podia ser 1 só para o Na, ok? Mas se tiver o número 1, você não coloca. Então, vamos lembrar. Quando que eu não coloco? Quando for o número 1, por isso que a gente tem aqui essa situação, e quando os dois números são iguais. Nessa situação, a fórmula final não apresenta nenhum numerinho aqui embaixo. Tudo bem? No texto da questão 12, também foi falado o termo cloretos de metais alcalinos. E o que é isso, cloretos de metais alcalinos? Bom, cloretos de metais alcalinos são sais que têm como cátion, ou seja, como o carinha que perdeu o elétron, qualquer metal alcalino, que é um tipo de metal. E o Cl-, ou seja, o cloreto, como o único ânion. Então, lembra, toda fórmula em química tem um cátion e um ânion. O cátion, ele sempre vai estar no começo da fórmula e ele sempre será a parte positiva dessa ligação, enquanto que o ânion sempre será a parte negativa. Quando ele me fala cloretos de metais alcalinos, eu estou pensando em um sal que sempre vai ter como ânion o cloreto, ou seja, o Cl-, e como cátion qualquer metal que seja da família dos metais alcalinos. Mas, professora, o que é metal alcalino? Metais alcalinos são os metais que estão na família 1A da tabela periódica.
Então, se você for olhar agora a tabela periódica, você vai ver que ela tem várias colunas. Cada coluna da tabela periódica, ela é uma família. Existem famílias do tipo A e famílias do tipo B. As famílias A, elas têm as características mais definidas. As suas propriedades, elas são um pouco mais fixas. Então, a gente tem que dar uma atenção especial para essas famílias, porque existem alguns padrões que se repetem. Se vocês forem olhar na tabela periódica, vocês vão perceber o seguinte: os metais da família 1A, eles sempre vão ter um elétron na última camada. Os da família 2A, 2 elétrons. Da família 3A, 3 elétrons. Então, a família A, por exemplo, tem como particularidade o número dela é o número de elétrons que ela tem na última camada. Se você for olhar, o Na está na primeira coluna, então ele tem um elétron, família 1A, na última camada. Tudo bem? E na pergunta, ele quer saber qual é a fórmula, né, do cloreto de lítio. Cloreto, vocês já entenderam que é Cl1-. Agora, o lítio. Se você pudesse olhar a tabela periódica, obviamente que você não teria dúvida. Mas, no exercício, ele me disse que o lítio também é um metal alcalino. Se o lítio também é um metal alcalino, significa que ele é um metal da família 1A. Se ele é um metal da família 1A, significa que ele vai ter como cátion 1+. Então, para chegar à fórmula do cloreto de lítio, basta usar o mesmo raciocínio que nós usamos para o sal de cloreto de sódio. Mas vamos supor que você não soubesse que o cloreto de sódio é Na1+ e Cl1-. Então, agora eu vou te falar duas coisas. Primeira, cloreto de sódio é um sal que sempre cai na prova, porque ele é um sal do dia a dia, tá bom? Então, é um sal que você tem que saber como é a fórmula dele, ok? Segunda coisa, vamos supor que você não lembrasse, né, que o cloreto de sódio era essa fórmula. Neste caso, no enunciado, ele disse para você que os íons de cloreto e de sódio estavam na proporção 1:1. Então, a partir da proporção 1:1, você chega que o Na está doando um elétron e que o cloro está recebendo um elétron. Tudo bem? Portanto, a alternativa correta da questão 12 é a letra E. Questão 13. Uma das mais antigas formas de exploração econômica do território da América Portuguesa, ou seja, Brasil. A produção de açúcar aconteceu principalmente nos engenhos do Nordeste e se organizava segundo um sistema que ficou conhecido como plantation. Então, esse exercício ele vai abordar colonização portuguesa, produção do açúcar e um sistema chamado plantation. Tudo bem? Assinale a alternativa que apresenta corretamente as principais características do sistema de plantation. Letra A. Agricultura diversificada. Gente, só pela situação da agricultura diversificada, essa já está errada, ok? O sistema de plantation, ele tinha como característica a monocultura. O que significa isso? Mono, cultura, tipo de planta, tipo de plantação, ok? Então, no sistema de plantation, você só vai ter um tipo de planta. Como nós estamos pensando na produção de açúcar, é exatamente a cana-de-açúcar. Então, a letra A já estaria errada apenas por essa parte. Mas vamos continuar analisando. Segunda parte da letra A, voltada para a subsistência. Subsistência significa para o próprio consumo, ou seja, você produz apenas o que você precisa para sobreviver, ok? Neste caso, também não se aplica a plantation. Por quê? Subsistência, você está pensando em um mercado pequeno, concentrado apenas para você, para sua família, ou no máximo para os seus vizinhos, que você vai trocar isso com os seus vizinhos, vender para os seus vizinhos.
No caso da plantation, produção de açúcar, a gente está pensando na primeira monocultura que foi altamente lucrativa para Portugal. Então, se ela foi altamente lucrativa para um mercado que é fora do Brasil, a gente está pensando esse tipo de sistema de plantation é voltado para o mercado externo e não para o mercado interno, muito menos para a subsistência. Tudo bem? Continuando a observar a letra A, vejam como ela está totalmente errada. Pequenas propriedades rurais. Não, as plantations eram grandes hectares de plantação, enormes fazendas, territórios gigantescos em que você só enxergava cana-de-açúcar. Pequenas propriedades rurais, elas estão relacionadas à produção voltada para a subsistência, ok? Então, isso daqui não tem nada a ver com plantation. E, por fim, mão de obra familiar, que também é comum em pequenas propriedades rurais, quando essas pequenas propriedades rurais são voltadas para a subsistência. Percebam que a mão de obra familiar não existia na plantation. Não pode esquecer nunca, sistema de plantation, produção de cana-de-açúcar no Brasil, a gente está pensando aí em século XVI, século XVII, o auge da escravidão no Brasil, praticamente. Então, você não pode ignorar o fato de que essa produção de açúcar era feita com mão de obra escrava, não com mão de obra familiar. Então, a letra A está totalmente errada, tudo bem? Letra B. Extrativismo, não. Extrativismo é quando você retira uma planta ou um animal da natureza e daquela forma que você retirou, você já vende. Não tem nada a ver. Então, nós já poderíamos eliminar a letra B só por isso. Mas, vamos continuar para entender por que ela está errada. Voltado para o mercado interno. Isso eu já falei, não está voltada para o mercado interno. A plantation produzia grande quantidade de cana-de-açúcar. Então, essa grande quantidade de cana-de-açúcar era voltada para o mercado externo. Médias propriedades. Também já falamos sobre isso. Não eram médias propriedades, eram propriedades gigantescas, grandes propriedades, latifúndios. É normal aparecer essa palavra também, ok? Lates grande, então propriedades grandes, gigantes. Mão de obra imigrante. Por que eu não grifei isso daqui? Porque se você for pensar, a maior parte dos escravos que foram trazidos para o Brasil eram imigrantes, vindos da África. Tudo bem? Só que quando a gente pensa em história, mão de obra imigrante, a gente já está remetendo a mão de obra que vem de outros países, sim, só que é uma mão de obra assalariada. Então, a gente vai ter uma grande imigração para o Brasil, principalmente quando o Brasil viveu o café, a era do café, tá bom? Então, mão de obra imigrante não aconteceu nas plantations de cana-de-açúcar. Letra C. Monocultura? Sim. Voltada para o mercado externo? Sim. Latifúndio? Sim. Mão de obra escrava? Sim. A resposta é a letra C. Mas vamos olhar as outras. D. Produção agrícola diversificada? Novamente, não. Se você está pensando em plantation, você está pensando em produção de um tipo de planta só. Então, só vai ter um tipo de coisa sendo plantada, ok? Voltada para o mercado externo, seria. Latifúndio também seria, só que mão de obra livre também não é correto. Por quê? Porque no caso da produção de açúcar, como nós já falamos, a mão de obra era escrava. Letra E. Produção mecanizada? Não. As plantations atuais possuem produção mecanizada, mas ele não quer saber plantation atualmente, ele quer saber da produção de açúcar. E a produção de açúcar da América Portuguesa,
antiga, ó, uma das mais antigas. Então, essa produção mecanizada não pode ser interpretada como pensando nos dias de hoje, tudo bem? Voltada para o mercado interno, nós já vimos que está errado e pequenas propriedades também já vimos que está errado. Bom, então a resposta correta da questão 13 é a letra C. Leia o texto para responder as questões 14 e 15. A imagem mostra o satélite brasileiro CBRS-4, utilizado para monitoramento do nosso território e para desenvolvimento científico. Como a maioria dos objetos colocados no espaço, o CBRS-4 é completamente envolvido por uma manta térmica protetora, isolamento de múltiplas camadas, sigla em inglês MLI. Esse material tem como função diminuir o fluxo de calor, que pode ser um grande problema para objetos colocados em órbita, uma vez que facilmente eles podem ser submetidos a temperaturas maiores que 100 graus Celsius e menores que menos 100 graus Celsius. Questão 14. No CBRS, com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol, o revestimento térmico feito com o MLI tem como função inibir a absorção de energia apenas por blá blá blá, tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que poderia auxiliar no processo de troca de calor por tananã, com a transferência de calor de partícula para partícula, ou mesmo por X, em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente, ou seja, naquela ordem, as lacunas da frase. Bom, mas antes de responder aquela questão, vamos relembrar os conceitos de condução, convecção e irradiação, ok? Para poder entender esses conceitos, primeiro a gente precisa lembrar o que é o calor. O calor nada mais é do que energia, só que é uma energia que está em trânsito, é uma energia que está se deslocando, se movendo, ok? Essa energia, a gente costuma dizer que ela sempre vai do corpo que está com a maior temperatura para o corpo que estiver com a menor temperatura. Então, imagina que você tem uma panela de água fervendo, ok? E você tem cubos de gelo que você vai colocar dentro dessa panela. Como que vai acontecer a transmissão do calor? É simples. Se a panela está fervendo, essa panela tem a maior temperatura. Cubos de gelo, a gente sabe que são temperaturas mais baixas, pelo menos 0 graus Celsius para baixo. Então, o calor, ele vai sair de onde para onde? O calor vai da panela para os cubos de gelo. E aí a gente vai ter que os cubos de gelo vão derreter. Tudo bem? Então, o que seria o fenômeno da condução térmica? A condução térmica é um tipo de propagação do calor que consiste na transferência de energia térmica entre as partículas que compõem o sistema. Então, na condução, é como se uma partícula encostasse na outra e transmitisse o calor. Se eu tenho aqui uma partícula super agitada que encosta numa partícula que não está tão agitada, as duas ficam meio termo agitadas. Então, o que significa isso? Significa que na condução, a transferência de energia, ela é basicamente por contato, ok? Só que esse contato ocorre em partículas. Se o contato ocorre entre partículas, a gente vai precisar de um meio para que esse tipo de propagação ocorra. Então, a condução, ela precisa de um meio para se propagar. Veja um exemplo. Eu tenho partículas azuis que estão com uma energia menor, ou seja, que estão com uma temperatura menor, e tenho partículas vermelhas que estão com uma temperatura maior.
aonde que vai ser a condução? A condução vai acontecer quando as partículas vermelhas encostarem nas azuis e transferirem o calor que elas têm para as azuis. Então, nessa região aqui em que a gente observa o encontro entre partículas azuis e vermelhas, é aqui que vai acontecer a condução de maior valor. Não significa que eu não possa ter partículas vermelhas que já estão com uma temperatura um pouco menor, trocando calor com partículas vermelhas que estão com uma temperatura maior, ok? A troca de calor por condução, ela vai acontecer sempre que uma partícula encostar na outra e essas partículas tiverem temperaturas diferentes. Tudo bem? Convecção. O que é o tal do fenômeno da convecção? A convecção é um tipo de propagação de calor que ela acontece em fluidos. Fluidos, você pode pensar o ar, a água, ok? Essa troca, ela ocorre por conta da diferença de densidade entre as partes que formam o sistema. Ou seja, se você pensar numa massa de água, por exemplo, a gente vai ter que a massa de água que está mais em cima, ela vai ser menos densa do que a parte que estiver embaixo. Então, se você tiver essa situação de densidades diferentes, haverá um movimento de convecção, de troca de calor entre essas partículas. Portanto, a convecção também precisa de um meio para se propagar. Vamos observar este exemplo. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma sala que possui um aquecedor. Como que eu sei que é um aquecedor? Simples. As setinhas azuis, elas representam a camada de ar frio, que é mais densa e, portanto, desce. As setinhas vermelhas, elas representam as camadas de ar quente. Ar quente, ele é menos denso, então ele sobe, ele fica na parte superior. Portanto, se a ideia é acrescentar um aquecedor na sua casa, você vai colocar esse aquecedor na parte de baixo da sua casa. Por quê? Porque é na porção de baixo que nós teremos o ar que está mais denso, o ar que está mais pesado, e por isso ele vai ser aquecido e eliminado para cima. Enquanto que o ar que fica no meio do caminho está sempre trocando calor. E aí, de repente, esse ar aqui que fica no meio, ele começa a ficar mais frio. Então, se ele fica mais frio, ele desce. E aí tem um aquecedor aqui que o esquenta, deixa ele mais leve e aí ele sobe novamente. Percebam que na convecção você observa um ciclo. É quase como se tivesse alguém jogando o ar para cima e empurrando para baixo. É quase como se tivesse alguém fazendo este movimento aqui. Tudo bem? E por fim, a irradiação. A irradiação é uma propagação do calor que ocorre através dos raios infravermelhos e, por isso, ela também pode ser chamada de ondas eletromagnéticas. É essa a principal forma que o Sol aquece a Terra. Então, o Sol elimina raios solares e esses raios atingem a superfície terrestre, a qual absorve uma boa parte deles. Como nós estamos pensando em um tipo de propagação eletromagnética, ondas eletromagnéticas não precisam de meio para se propagar. Por isso, a gente diz que a irradiação não precisa de um meio material para que ela aconteça, tudo bem? Então, se nós tivermos aqui o exemplo do Sol esquentando a Terra, percebam que ao redor do Sol a gente pode ver camada gasosa aqui ao redor do Sol e essa camada também observada aqui na Terra. Essa é a irradiação. Os raios saem do Sol
e atingem a Terra. Percebam que a irradiação, ela está presente em qualquer fonte de calor. Então, se você estiver aí na sua casa agora, você pode simplesmente ir até o fogão, ligá-lo e você vai ver a chama. Ou então você pode riscar um fósforo para você observar aquela chama. E, obviamente, não recomendo que você coloque a mão na chama, tá? Para não se queimar. Mas se você colocar a mão próxima àquela chama, você vai sentir aquele calor. Esse calor é proveniente da irradiação. Você não precisou encostar o dedo na chama para sentir que tinha um calor. Portanto, a irradiação não precisa de contato, ela acontece apenas por raios, por ondas. Tudo bem? Bom, agora que nós já revisamos os conceitos de irradiação, condução e convecção, nós podemos responder a questão 14. Então, ele dizia: com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol, energia térmica proveniente do Sol só pode ser irradiação. Então, só de olhar a 1, você já elimina a letra A, B e C. Tudo bem? Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que pode auxiliar no processo de troca de calor por, com a transferência de calor de partícula a partícula. Qual que era o nome do processo que usava partícula a partícula? Lembra das bolinhas vermelhas e bolinhas azuis? Condução, isso mesmo. Então, sabendo que era condução, você já sabia que a letra D era a resposta. Mas vamos conferir. Ou mesmo por em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor. Convecção. Se você tem porções trocando, você tem este tipo de fluxo. Esse fluxo só acontece quando a gente tem o fenômeno da convecção. Tudo bem? Por fim, questão 15. Se o texto desta questão fosse direcionado a leitores estadunidenses, ele teria que sofrer não apenas uma tradução para a língua inglesa, como também uma conversão da escala termométrica utilizada. Isso ocorre porque os estadunidenses utilizam cotidianamente a unidade de temperatura denominada Fahrenheit. A conversão de valores expressos na escala Celsius para a escala Fahrenheit é feita utilizando-se a expressão de conversão Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, em que Tc é um valor de temperatura expresso na escala Celsius e Tf o valor correspondente de temperatura expresso na escala Fahrenheit. Nessas condições, a menor temperatura que aparecia no texto em língua inglesa é... Bom, então vamos voltar ao texto. Se vocês voltarem ao texto, observarão que a menor temperatura é menos 100 graus Celsius. Então vamos lá. Na questão 15, ele dava essa fórmula aqui para nós. E ele queria saber qual era o valor da temperatura em graus Fahrenheit, sabendo que a temperatura em Celsius era de menos 100. O que eu tenho que fazer? No lugar do Tc, eu vou colocar menos 100. Tudo bem? Olha só. Então, a fórmula era Tc sobre 5. Percebam, no lugar do Tc, eu coloquei menos 100. Sobre 5, Tf menos 32, Tf menos 32 sobre 9. Tá aqui. Fiz a troca. Agora, eu vou resolver. Como que eu resolvo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer. O 100 e o 5 dá para a gente dividir. Então, eu vou dividir. Menos 100 dividido por 5 dá menos 20. O 9 está dividindo, então eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Ficou menos 20 vezes 9 igual a TF menos 32. Sinais diferentes, negativo. Então, o sinal aqui é menos. 9 vezes 20, 180.
igual a TF menos 32. Agora, o menos 32 está deste lado negativo. Quando eu mudá-lo de lado, ele vai ficar positivo. Por isso, a gente tem menos 180, que já estava lá, mais 32. Se você fizer essa conta, verá que o TF deu menos 148 graus Fahrenheit. Está na alternativa C. Portanto, a resposta correta da questão 15 é a letra C. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês estejam em casa, estejam se cuidando e estejam bem. Tudo bem? Bons estudos. Beijo. Tchau, tchau.